Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 2. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 2. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 2. Vamos orar? Cubra suas cabeças em nome de Jesus. Pai de amor, Pai da graça, Deus de toda a vida, milagre, restauração, restituição e cura. Nós te louvamos porque verdadeiramente até aqui tem nos ajudado ao Senhor. Se estamos aqui, Senhor, é porque o Senhor tem um projeto, um propósito para as nossas vidas. E cada um dos teus filhos venha viver a plena, a agradável e perfeita vontade do Senhor, guardando mentes e corações essa noite para que recebamos a tua palavra viva, poderosa e eficaz e mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Que a tua palavra venha ser revelada ao nosso espírito, Senhor. Que o Senhor possa restaurar aquele que está abatido, levantar o que está caído, dar força ao que está cansado, Senhor. Renovando os teus filhos nessa noite para uma semana de vitória, uma semana de êxito, Senhor. Levando cativo todo o entendimento, a obediência da tua voz, toda confusão, toda preocupação, toda agitação com as coisas que estão lá fora, Senhor. Agora seja repreendida toda a ansiedade, que os teus filhos venham estar livres, venham estar atentos à tua voz neste lugar. Cobre este lugar com teu sangue, acampa miríades de anjos aqui com espadas desembainhadas, paralisando, Senhor, toda a ação do maligno, e abençoando a tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Todos acharam? Amém. 1 Samuel 2, do 1 ao 9. Então Ana proferiu esta oração: não há ninguém santo como o Senhor, não existe outro Deus além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Não multipliquei palavras altivas, nem brote dos vossos lábios a arrogância, pois o Senhor é Deus sapientíssimo, cabe a Ele julgar tudo e o que as pessoas fazem. O arco dos poderosos serão quebrados, mas os fracos são revestidos de força. Os que viviam na abastança agora trabalham por comida, mas os famintos não passam mais fome. Até Estéreo teve 7 filhos, mas a que tinha muitos se enfraqueceu. O Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer ao Sheol a sepultura e da morte resgata. O Senhor faz empobrecer e faz enriquecer, Ele humilha e Ele exalta. Ele ergue do pó o necessitado e do monturo faz ressurgir o abatido. Ele o faz assentar-se com príncipes e concede um lugar de honra, porque ao Senhor pertence o fundamento da terra e sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas o ímpio permanecerão nas trevas, porquanto não é pela força do ser humano que ele vencerá. Amém? Esse livro é um livro muito conhecido, 1 de Samuel. A gente vê a história de Ana, né? A mulher estéril que não conseguia ter filhos, e do seu clamor e da sua dor diante do Senhor. E a gente vê essa situação no capítulo 1, mas no capítulo 2 a gente vê Ana com essas palavras. E nós podemos ver por esses capítulos e em diante, e em especial neste, que se chama a canção de adoração, né? É uma canção de agradecimento que Ana ministrou ao Senhor. E podemos dizer que ela estava cheia do Espírito Santo. Só faz um cântico desse, só é possível alguém trazer esses tipos de palavras de vida e de esperança. Uma pessoa que está cheia de Deus. Só um coração cheio de vida pode trazer palavras tão profundas como essas. Então, Ana, ela fala daquilo que ela viveu, de uma experiência única e particular sua. Ela falou de algo que ela vivenciou. Ela falou de algo que ela experimentou. E a Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. Então Ana estava com seu coração cheio de alegria, cheio de esperança, cheio de vida. Neste momento ela entoou uma canção de adoração ao Senhor. Podemos ver que o coração dela transbordava fé, transbordava esperança, transbordava alegria, força, confiança. Então a gente pode observar isso nas palavras de Ana, mas nem sempre foi assim. Nem sempre Ana estava com o coração alegre e satisfeito, mas as suas experiências com Deus a levaram a este momento. Ela sabia exatamente do que ela estava falando. É importante a gente ter experiências com Deus. A gente vive tanto de experiência
testemunho, uma pregação para a gente ouvir. E é maravilhoso mesmo ver o que Deus faz na vida das pessoas. Eu adoro testemunhos, né? Por quê? Porque a gente vê ali o poder de Deus, isso edifica a nossa vida, a nossa fé. A experiência que o Gustavo teve nos edifica de alguma forma. Ver um milagre, a restauração da vida dele e de muitas outras pessoas. Talvez se eu abrisse o espaço aqui, outras pessoas gostariam de testemunhar o que Deus fez por ela. Eu também vivo testemunhando o que o Senhor fez na minha vida, no passado. Mas a gente precisa ter experiências novas com Deus. A Josi falou algo aqui tremendo. Nós precisamos buscar sempre algo novo da parte de Deus para a nossa vida. E às vezes a gente vive lá do passado, há 20 anos atrás. Olha, mas quando eu era, quando eu me converti, quando... E a gente vive naquela mesma experiência. E a palavra de Deus, ela é viva. Deus, Ele não mudou, Ele tem sempre algo novo para nos acrescentar, amém, queridos? A palavra não está paralisada, a palavra ela não é estática. A palavra ela vive, ela se manifesta de alguma forma. Nós é que paramos. Em algum momento das nossas vidas nós paramos de querer coisas novas do Senhor. E isso é inerente do ser humano, o comodismo. A gente se acomoda em alguma situação. Eu já cheguei num nível de fé, tá bom isso aqui pra mim, é isso que Deus tem, tá perfeito. E a gente acaba se acomodando na nossa fé, na nossa vida. E isso em diversos aspectos, né? No nosso casamento, às vezes o casamento não tá tão bom assim, a gente leva. Ou se o casamento tá bom, ou na vida profissional, eu tô ganhando isso aqui mesmo, tá bom, dá pra comer, beber e dormir, tá ótimo. Não, a gente tá sempre acomodado. E a palavra nos desafia a querer algo mais, a querer experiências novas. E Ana foi uma mulher que ela teve experiências com Deus. Ela buscou ter experiências com Deus. Ela desafiou-se a viver e romper com aquele nível de vida que ela levava, com aquela situação que ela levava de esterilidade e de tristeza. No capítulo 1, nesse mesmo texto de 1 Samuel, fala assim: porque Ana, no versículo 13, porque Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva como filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado agora. Então nem sempre Ana teve um testemunho e um cântico nos seus lábios. Isso faz menção à nossa própria vida. Nem todos os nossos dias serão tão perfeitos. Nem todo momento da nossa vida será alegre. Nem todo o tempo da nossa vida será dias de paz. Muito pelo contrário. A Bíblia nunca relata a nossa vida como um lugar de delícias e maravilhas. A Bíblia fala sempre sobre guerra, que nós estamos numa guerra, na batalha. A Bíblia sempre faz menção e comparação a uma guerra espiritual a que nós estamos vivendo. Haverá muitos dias de paz, muitos dias de alegria, muitos dias de vitória, muitos dias de cântico nos nossos lábios, mas haverá dias também de muita guerra. Ana estava no capítulo 1 desesperada. Ana estava humilhada, ela estava assim angustiada, amargurada, triste, e ela foi até confundida como uma alcoólatra. Ela foi confundida como uma mulher embriagada. Então, nem sempre a vida dela estava assim, no top 10. Ela estava em dias de angústia também, isso faz parte da nossa vida. Só que nós precisamos entender uma coisa, que há períodos que nós vamos passar por situações que elas só parecem nunca terminar. Os dias escuros parecem que eles são mais longos, né, do que os dias de sol. Há dias que vai ter os dias de tristeza, há dias de muito choro, que você vai olhar para a sua própria vida, para a sua própria situação e vai entender que está tudo muito difícil. Às vezes você vai olhar para você mesma e vai achar assim: não há esperança para mim, não há o que fazer na minha vida e na minha saúde, não sei, parece que em algum momento da sua vida o impossível chegou. Isso faz parte mesmo. Nós somos desafiados em alguns momentos da nossa vida. E quando chega o fim de si mesmo, de mim, de você, quando você olha para a sua própria história, para a sua própria situação e vê que não há mais o que fazer de você mesmo,
Quando você vê que não há mais o que da sua parte possa ser feito e começa um tempo muito novo na sua vida, é um tempo novo de Deus para você. Amém. Ana, quando entendeu e quando viu que ela não poderia ser mãe, que ela não poderia gerar, que ela tinha sonhos e desejos no seu coração, que ela jamais conseguiria realizar, ela foi com o coração amargurado diante do Senhor. Ela entendeu naquele momento que nada que ela fizesse poderia mudar a sua história. Nada que ela pudesse fazer ali, nada que ela pudesse, nada, não teria o que fazer naquele momento. E quando ela se viu no fim das suas esperanças, ela foi buscar ao Senhor. E é engraçado, porque isso acontece muito nas nossas vidas, é o que deveria acontecer na nossa vida. Quando chegam momentos de desesperança, de falta de resposta, quando há falta de direcionamento, quando nós não estamos encontrando um sentido para a nossa vida, nós precisamos aprender a buscar ao Senhor. Ana, em dados momentos da sua vida, ela se colocou ali com choro. Ela se colocou diante do Senhor em lágrimas. Ela se colocou à disposição de Deus. Nós precisamos entender uma coisa, que nos dias mais infinitos, mais tristes e tenosos da sua vida, aí que Deus vai começar a trabalhar, se estabelece um novo tempo. Só que muitas pessoas, ela não entende isso. Você precisa fazer a leitura necessária desse tempo. O tempo do Senhor chegou para a sua vida. É tempo do Senhor trabalhar. E é isso que Deus quer fazer. Quando tudo termina ali no fim, quando o mar vermelho está à sua frente, é aí que Deus quer agir. Aleluia. Só que nós precisamos ter essa sabedoria e esse discernimento de que eu preciso clamar ao Senhor. Só que muitas pessoas, diante desses dias difíceis, elas paralisam porque se encontram sem esperança, sem direção. Acho que uma das maiores guerras que uma pessoa possa travar é a área da saúde. Eu acredito, para mim, não estou falando que a palavra diz, não é algo pessoal e particular meu. Cada um sabe o que acha que é um limite difícil. Talvez muitos é o casamento e a família, sei lá. Às vezes é a vida financeira. Mas eu vejo a saúde como algo que mexe com as nossas forças. Acho que mexe com com o nosso poder de efetuar. O seu corpo não responde. Por mais que você queira levantar da cama, você não tem força. Por mais que você queira resolver aquela situação, você não consegue. Você está completamente dependente do homem e de Deus. Então, tem situações que a gente paralisa diante delas e não entendemos que é a hora de deixar Deus agir. É hora de você confiar no Senhor e dar a Ele a esperança que você precisa para viver. Há pessoas que perderam o sentido da sua vida. O texto fala que o poder de Deus tem para reconstruir coisas novas em coisas velhas. Deus ele tem um poder maravilhoso de reconstrução. Deus ele quer terminar aquilo que você começou, mas por algum motivo você não consegue concluir. Deus quer concluir na sua vida a obra que Ele começou. E talvez você já perdeu as forças, você perdeu a esperança, você perdeu a motivação, você não crê mais, ou você não consegue mais lidar com aquela situação. Todo mundo chega num momento desse. Só que muitas pessoas lidam com isso de formas diferentes. Algumas pessoas se entregam, outras pessoas desistem, outras pessoas acomodam realmente naquela vida que está, outros morrem. Literalmente morrem fisicamente, outros morrem espiritualmente. Cada um corresponderá de uma forma. Mas aqui Ana, ela fala nessa passagem, como Deus, Ele pega as pessoas, como Ele pega vidas destruídas, pessoas sem esperança e transforma a vida delas. Como Deus, Ele é capaz, somente Deus é capaz de reestruturar algo que parecia ser o fim. Quantas pessoas que imaginaram ser o fim da sua família, do seu casamento, da sua saúde, eu não sei. Mas muitos de nós, eu tenho certeza que várias pessoas devem ter passado por essa experiência de chegar do fim de si mesmo e falar, eu não tenho mais o que fazer. Eu não consigo mais lidar com essa situação, não me tenho forças mais, não há mais fé, não há mais motivação em mim para lidar com certas coisas. E esse texto traz essa esperança para mim, para você. É possível, onde falta forças para você, virá a força de Deus para te levantar. Ele levantará a sua vida. É isso que esse texto fala. E você pode olhar para a sua vida e a achar completamente devastada e destruída. Eu
estou falando uma coisa para você, é você que Deus quer. Amém. Você pode olhar para a sua vida e falar, não, para mim não serve, não tem jeito, não tem solução. Eu quero dizer que é aí que entra Deus. Ele está doidinho para entrar na sua vida e mudar a sua sorte. Ele fez isso na minha vida. Quando eu achava que não tem mais solução, quando eu achava mais ter esperança, quando eu achei que o meu casamento acabaria naquela situação, Deus veio porque eu abri o meu coração. Eu entendi que naquele momento eu precisava de Deus e somente Ele poderia mudar a minha sorte. Às vezes chegou o seu momento hoje, a Bíblia fala, olha, eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta e deixar eu entrar, eu vou entrar. Só que nós muitas vezes endurecemos o nosso coração e aí prolongamos uma guerra que é quase infinita de altos e baixos. Ana, ela fala nesse texto, na sua canção, ela diz assim, olha, para o nosso Deus nada é impossível. Se você cair, Ele vai te levantar. Se você estiver destruído, Ele vai te refazer. Se você estiver desanimado, Ele vai te dar força. Se você estiver falido, Ele vai te reestruturar. É isso que Deus faz, Ele é perito nessa reconstrução. Há situações que fogem, isso acontece mesmo. Mas vemos o poder que o Senhor tem. E eu me apego agora nessa palavra, que Ele ergue do pó e do monturo. Quando a gente fala que o Senhor Ele ergue do pó e do monturo o necessitado, a primeira coisa que vem à minha mente, sem exagero, é, quem lembra do dia 11 de setembro de 2001? Pode levantar, quem lembra? O que te vem à mente com essa data? Pode falar. Destruição da Torre Gêmeas, né? Esse dia ficou um marco. Foi em 2001. Mas aquelas cenas, aquela imagem, ela é tão forte que eu acho que todos lembram como foi. Estava passando ao vivo. E o que restou daquele dia foi pior ainda. Quando aquelas duas torres se desmoronaram, o que restou foi um monturo. Aquilo é uma cena de monturo, de destruição e de pó. Ali morreram quase 3.000 pessoas em 2001. 2 horas demorou para aquela torre cair, o desespero foi enorme. Foram 4 aviões sequestrados simultaneamente naquele dia. Aquilo foi uma devastação. Diante de rede nacional, e você vê um prédio e vidas ali sendo completamente destruídas. E quando você olhou, o que sobrou foi um monturo. Foi terra, pó e cinzas. Choro, lágrimas e desolação. Quando me vinha à cabeça monturo, aquela cena que eu lembro. Aqueles prédios sendo completamente destruídos e devastados. Um outro exemplo de destruição, Segunda Guerra Mundial. Me vem à mente quem? Japão. Hiroshima e Nagasaki, completamente destruída pela bomba. Morreu mais de 400.000 pessoas. Guerra e pós-guerra. Quem não morreu na guerra morreu de câncer e de várias doenças que aquele pó, aquela radiação causou. Mais de 400.000 pessoas. Então nós podemos ver na força da natureza, fora tsunamis, fora tudo que os Estados Unidos passa. Não é verdade? Esses dias mesmo foi devastado, né? Miami, nossa, quantas cidades foram devastadas pelas forças da natureza. Essas duas nações, elas sabem o que é ser devastadas. Essas duas nações, eu trago para que você entenda o poder de uma devastação. Para que você tenha ideia do que é um desmoronar, um desconstruir. E muitas vezes, trazendo para a vida espiritual, muitas pessoas estão dessa mesma forma. Suas vidas estão completamente desestruturadas, devastadas e destruídas. Quantas famílias hoje, nesse exato momento, quantos casamentos estão em crise? Quantas pessoas estão debaixo de uma opressão financeira terrível? Quantas famílias estão debaixo de contra-ataque de vícios, de drogas, de bebida, de adultérios, prostituições? E segue uma lista de destruições. Quantas pessoas estão sendo devastadas na sua saúde? Nós precisamos entender que essas coisas, elas estão muito próximo de nós. E às vezes é na sua própria casa. Quantas vezes você olha para a sua vida e se encontra nessa situação e você vai fazer o que diante disso? O que podemos aprender com essas duas cenas que eu quis te falar? O que nós precisamos atender disso? O que é possível aprender com essas histórias? Que é possível reconstruir. Há um poder restaurador em Deus tremendo para reconstruir qualquer situação
família, em qualquer vida. Nós precisamos entender que, espiritualmente falando, que nessa estrutura já está disponível para nós. Deus, Ele pode mudar a sua vida e não importa o estado que ela esteja. Amém. Há um poder em Deus que é dele. Ele ama restaurar, Ele ama reconstruir, Ele adora pegar pessoas que estão caídas, que estão no monturo e levar a lugares altos e mostrar: olha o que eu faço. Amém. Eu falo que Deus, Ele é um catador de entulhos, né? Ele sai pegando todos os tipos de pessoa, às vezes desprezadas pela sociedade, às vezes aquela pessoa que ninguém dá nada, aquela família que está sofrendo, sei lá. Quantas pessoas improváveis que a sociedade não dava mais nada, a família. Ele pega essas pessoas e faz uma história linda e reestrutura a vida dessas pessoas. Esse é o poder restaurador da palavra de Deus, entenda isso. Não há nada impossível para o nosso Deus. Amém. Essas duas nações em que eu citei, elas se tornaram referencial, elas são referenciais de primeiro mundo hoje, sim ou não? O que acontece com essas duas nações? O que acontece com este povo? Eu me pergunto, que espírito tem nesse povo americano e japonês, que eles são indestrutíveis. Eles foram dizimados, eles passam por guerra, por ataques, mas eles são completamente patriotas. Nos Estados Unidos todo mundo tem bandeira na sua janela. O Japão é uma cidade completamente fechada. Você conhece poucos japoneses, ele anda em suas comunidades. Você vai na Liberdade e você encontra alguns japoneses, chineses. Esse povo asiático, eles são muito fechados em si. Mas é um povo que tem um poder de reestruturação sobrenatural. Eles se ajudam, eles buscam forças, eles se unem, eles acreditam no poder da sua própria nação. E nós que temos Deus, nós precisamos acreditar no nosso Deus. Verdade. Há um poder restaurador que existe no Senhor, que você não tem noção de que está disponível para a sua vida. Às vezes você não acredita mais que Deus possa fazer algo novo na sua vida. Ei, queridos, acorde. Amém. Amém. Alguém concorda? Glória a Deus. Há em Deus, e é do coração de Deus, e é vontade de Deus pegar esse ser humano que está no monturo. Monturo é um monte de lixo, de pedaços, e levantar ele. A gente olha para as pessoas e para a nossa própria vida e nós vemos esses limites. Não tem jeito, esse não dá, isso não serve. O meu marido não, a minha casa não, essa doença não, isso é difícil. Eu sei que há coisas que são difíceis demais mesmo. Para nós ela pode ser impossível. Para você pode ser insuportável lidar com algumas coisas, mas para Deus não. Nós precisamos entender e aceitar a ajuda de Deus que está disponível e liberada para as nossas vidas, querido. O monturo, ele é um monte de nada, um monte de bagunça, um monte de destruição, e parece que nunca vai sair nada dali. Demorou-se 8 meses para se tirar os entulhos da queda das duas torres. 8 meses, só para tirar o entulho. Às vezes nós entulhamos a nossa vida com tanto lixo. Nós andamos por caminhos errados e por escolhas erradas uma vida inteira. E agora em dias a gente quer que tudo seja removido e ajustado. Eu quero dizer para você que vai levar um tempo. Há um processo que Deus vai fazer na sua vida de restauração, de restituição, mas ele virá. Meu casamento demorou anos para ser reconstruído. Anos. A gente parece que é fácil quando a gente testemunha, né? Quando Ana conta aqui do seu testemunho, esse hino de cântico de adoração ao Senhor, passou-se pelo menos 4 anos da vida dela. Quando ela já tinha tido Samuel, já estava com 3 anos, já tinha desmamado, ela já ia entregá-la, tudo nesse capítulo. Passou-se os 4 anos, até que ela tivesse um hino de vitória para louvar ao Senhor. Nós precisamos ter paciência. Nós precisamos ter paciência conosco mesmo e fé para acreditar que vai acontecer. Não desista. O processo de restauração, de reconstrução, demora um pouco para remover os entulhos da sua vida. As situações que elas não se resolverão do dia para a noite, entenda isso, mas se resolverão porque Deus é fiel. Deus, Ele pode fazer isso. Há força em Deus para te dar, para que você acredite que há solução para a sua vida.
Por duas vezes que aquela nação foi destruída, devastada. E é interessante, porque em 2001, quando aconteceu essa tragédia, demorou-se um processo muito lento, mas foi reconstruída outra torre. Uma torre nova foi construída. Quem viu que lindíssima que é a One Trade Center? É linda, é maior ainda, é muito mais bonita do que as duas. E está ainda um outro projeto muito maior para colocar ao redor de prédios. Só que de 2001 a 2014, na inauguração, tem tempo ou não tem? A inauguração dessa primeira torre foi feita em 2014, olha, 13 anos depois. O que isso nos ensina? Que Deus ele vai restaurar nas nossas vidas, mas há um processo de tempo que levará para chegar a concluir aquilo que Ele tem na sua vida. Há um processo que você precisa lidar com Ele, há uma caminhada que você precisa aprender com Deus e amadurecer, isso se chama maturidade. Nós podemos observar isso na vida de Jó. Nós podemos observar isso na vida de José. Nós podemos observar isso na vida da prostituta Raabe. Pessoas que estavam completamente destruídas, desestruturadas e tinham perdido tudo, não tinham mais esperanças para a sua vida, mas em algum momento Deus mudou aquela história. José sofreu horrores, passou os anos da sua vida no calabouço como escravo, sofreu humilhações, dificuldades. Eu acredito que muitas pessoas no lugar de José não teriam esperança que a promessa de Deus se cumprisse na sua vida. Verdadeiramente, humanamente falando, quem olha falava assim, não, isso não vai acontecer na vida de José. Passou-se muito tempo, Deus esqueceu-se das promessas. Só que uma coisa que precisamos entender é que Deus não esquece daquilo que Ele tem para nossas vidas. Tudo que Ele tem se cumprirá. Amém. Se cumprirá, mas no nosso tempo, mas no tempo do Senhor. O que cabe a nós é continuar acreditando nas promessas de Deus. Glória a Deus. E talvez você não seja cristão, talvez você ainda não tenha a palavra de Deus na sua vida e você fala assim, não, eu não tenho fé alguma. Eu não tenho esperança alguma de que algo novo possa acontecer na minha vida, pastor. Eu quero dizer que há algo novo reservado de Deus para a sua vida. Amém. É algo que Deus tem reservado para você, assim como Ele teve para mim, assim como Ele teve para a igreja. Ele tem também reservado para você algo novo, que o olho não viu, o ouvido não ouviu e que não chegou ao coração do homem. Amém. Porque os índices de suicídio têm aumentado. Não é divulgado. Não é divulgado. Você sabia que suicídio não pode divulgar, né? Por isso que passa pouquíssimos, né? Suicídio, ele é, como se chama? Contagiante. Ele é contagioso, é como uma doença. Como aquele menino que atacou aquela escola, todos viram. E o que ele falou? Eu fui para a internet e eu vi como fizeram. E eu planejei fazer tudo aquilo porque ele também viu alguém fazendo. E as pessoas, elas estão se autodestruindo e elas vão se destruindo. Por quê? Porque elas não têm mais esperanças para a sua vida. As pessoas estão perdendo a fé, elas estão perdendo a razão de viver, elas estão perdendo o sentido da vida. Eu falo porque eu já passei por isso, eu perdi o sentido da minha vida com 20 anos de idade. Eu não sabia que caminho trilhar, eu não sabia se daria certo a minha vida com 20 anos. E nós precisamos tomar a rédea da nossa vida e colocar ela diante do Senhor. Porque quando fugiu do seu controle, é hora de você passar a bola. Se você não suporta, passa para o Senhor. E nós estamos ali sofrendo, sendo destruídos e não entregamos a nossa vida a Jesus. E nós estamos perecendo, e nós estamos caminhando por caminhos de morte. E mesmo assim nós não entregamos o que há de mais precioso que nós temos, que é a nossa vida a Deus. Quando a minha vida ela se desestruturou, quando eu me vi sem caminho, eu corri para o Senhor. Eu conversando com uma pessoa, ela falava assim, mas eu não sinto de aceitar Jesus, pastor. Eu falei, eu também não sentia, mas eu precisava. Eu não fui para Jesus porque eu sentia, esse dia Deus tocou no meu coração, eu vou virar crente. Não. Eu fui para a igreja porque eu estava numa guerra tremenda. E eu só queria ouvir palavras de conforto para a minha vida. E lá Jesus falou no meu coração, eu falei, eu preciso dessa mudança para a minha vida, é hoje. Amém. Amém. Quando nós entregamos a nossa vida, é uma decisão, é uma escolha. Você precisa decidir romper com essa cadeia de destruição que você
vê, que é Deus. A prostituta Raabe, uma mulher improvável, que vivia num muro. Ela vivia literalmente no muro de Jericó. Ela ali observava tudo e tinha uma vida completamente devastada pelo pecado, destruída. Só que um dia aquela mulher, ela teve um encontro, ela decidiu acreditar em Deus e entregar a sua vida ao Senhor e se deixar ser transformada. É no campo da escolha, porque eu vejo muitas pessoas, eu não consigo, eu não posso, mas você pode entregar. A entrega ela é simples. Nós precisamos entregar a nossa vida àquele que é poderoso para mudar e para cuidar dela. Você às vezes não está dando de conta da sua família. Você não está dando de conta das suas finanças. A sua vida está completamente destruída e desestruturada. E Deus está doidinho para pegar a sua vida e dar um sentido para ela. E Ele pode dar um sentido para ela. É o único que pode dar um sentido para ela. Há um poder incrível de restauração que nós podemos ver na vida de Jó. Aquele homem perdeu tudo, perdeu o significado, perdeu a direção, perdeu a família, perdeu as finanças, mas Deus o restituiu de uma maneira grandiosa. Amém. Há coisas que nós olhamos e nós não compreendemos, mas verdadeiramente Deus faz. Ele pega essas pessoas improváveis, que tinham tudo para darem nada, para estarem completamente destruída, desanimada e desassistida, e faz algo nobre, algo grande, algo excelente, e assim será na sua vida. Nós precisamos aprender a entregar esse controle para a nossa vida para o Senhor. Pastor, eu não tenho fé para isso, mas tenha decisão. Se você não tem fé, tenha decisão de fazer e de entregar ao Senhor o controle de todas as coisas. Se você não acredita, pelo menos decida a experimentar algo novo e deixar esse poder de restauração, de reconstrução que há em Deus para a sua vida. A minha família era uma família improvável. Eu canso da minha testemunha. A mulher era minha mãe de 5 filhos, casada com uma alcoólatra. Todo mundo não era crente. Daquela senhorinha analfabeta. Olha, uma senhora analfabeta. Se converteu a Jesus e ganhou toda a família para Jesus. Isso não é uma história. 4 filhos pastores e um apóstolo. É para aplaudir, porque assim será na sua vida. O Senhor te levantará, o Senhor te usará. Você será um canal de bênção, de vida, de restauração. A sua família, o seu casamento, as suas finanças. O Senhor também vai te levantar, queridos. Deus, Ele quer você mesmo. Ele não quer os perfeitinhos, ajustadinhos. Eu acho que Ele quer também. Mas eu vejo pelo meu caminhar nesses 10 anos de pastorado que não há ninguém ajustado e perfeito. Não existe. Não existe essa pessoa ajustadinha, costuradinha. Somos um monte de gente, um monte de ser humano. Eu conversava essa semana com uma pessoa, eu falei, sabe o que acontece em nós? É que tem muito de nós em nós mesmos. Né? Eu vejo que há muito de mim em mim mesma. Eu me vejo enquanto eu sou gente, enquanto eu sou carne, enquanto eu sou ser humano, enquanto eu sou limitada. Nós temos muito de nós em nós mesmas, precisamos ter muito mais de Deus em nossas vidas. Mas isso é bom, sabe por quê? Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa. Olha que a gente é tão gente ainda. A gente se pega cheio de debilidades e fraquezas. E Deus, Ele quer fazer na nossa vida algo que exalte o seu nome, não é na sua força. E não é na minha força, é na força do Senhor, é para que o nome dele seja glorificado. A nossa vida pode estar mais desestruturada que nem aquele prédio se ruindo todinha, e ainda que o prédio caia, a poder de Deus para restaurar e fazer algo lindo para essa vida. Nós precisamos aprender e ter fé e acreditar que a sua família está destruída, ao ser restaurador do Senhor para a sua casa. Não é o fim. Não é o fim. Se a sua saúde está em debilidade, é horrível, né? Mas ali a cultura com certeza dentro do estado. Nesses dias a gente aprende a buscar mais, a gente fica tão crente, né? A gente está tão próximo. Eu fui um pouquinho no céu. O crente não pode estar muito tranquilo. Você está muito tranquilo e vai numa guerra.
O apóstolo João Kelly fala assim, se você não está fazendo estar numa guerra, faça uma agora. Olha, seu irmão, faça uma guerra. Faça uma guerra contra Satanás. Ele sai da sua casa, das suas finanças, da sua família. Comece a fazer guerra. Comece a colocar-se diante do Senhor. Se não tem guerra, faça uma. Eu comecei a fazer uma guerra com a equipe da intercessão. Nós fomos em Almonte, às 5h30 da manhã. Depois eu convidado. Nós temos 21 dias. Amanhã estaremos aqui. 5h30 da manhã em ponto cansado. Às 5h30 da manhã, 6h30. Começamos uma guerra. Nós sairemos muito mais do que vencedores. Quem quer ter o que nunca teve? Não faça coisas que você nunca fez, tá aí. Acorde às 5, às 3, às 4, acorde às 2, faça que minha Josi, dê 2h40 do seu tempo para Deus, abra um jejum que você nunca fez. Eu quero estabelecer na sua vida. Nós vamos viver coisas novas, porque os céus do Senhor estão abertos, e eu sei que viveremos milagres nesses dias de oração e jejum, porque tem encontro, tem muitas coisas para a gente guerrear. Faça uma guerra. Pastor, eu não tenho força para fazer guerra, então entregue a sua guerra ao Jair, porque ele faz guerra. Eu queria que vocês colocassem de pé nessa hora. Eu quero encerrar com o mesmo versículo que eu comecei. Versículo 8 e 9 fala assim: ele ergue do pó o necessitado, e do monturo faz ressurgir o abatido. Ele o faz assentar-se com os príncipes, e lhes concede um lugar de honra. Porque ao Senhor pertence os fundamentos da terra, e sobre ele estabelece o mundo. Ele guardará os pés dos santos, a sua vida está guardada no Senhor. Ele está sustentando a sua vida, ele é o sustentáculo da sua casa, das suas finanças. E aqui fala que o Senhor, ele pega e tira o do monturo e o faz assentar em lugar de príncipe. Que lugar é esse? É um lugar de honra, onde o nome do Senhor será exaltado na sua vida. Príncipe não fala só de um poder aquisitivo, mas fala de uma postura de príncipe. Eu ministrava numa rede de mulheres sobre a vida de Esther, e eu falo que uma princesa, ela tem postura, ela tem atitude. É isso, mulheres? E não é só, porque há pessoas que elas podem ter muitas coisas financeiramente, mas elas não têm postura. O Senhor vai te levar a lugares grandes e altos e que você nunca pisou. O Senhor te levará a lugares que você nunca pisou e nunca imaginou estar. É lá que o Senhor vai te levar. Você viverá coisas que você nunca imaginou na sua vida, no seu casamento, nas suas finanças, na sua vida profissional. Porque Ele te levantará. Ele te colocará em lugares que você nunca imaginou. Porque Ele é Deus. Eu estava em Israel. E eu fui para um hotel onde tinha sheik, tinha árabes por parte árabe. E quando eu entrei naquele hotel, o Senhor falou, você vai entrar em lugares de príncipe como princesa. E assim será na sua vida. Você entrará em lugares como príncipes do Senhor. E não é só financeiramente, é com atitude, é com decisão, é com postura. E onde chegará a santidade de Deus como príncipe do Senhor. O Senhor quer fazer isso na sua vida. Ele quer te tirar do pó, de uma vida derrotada, financeira, espiritual, matrimonial, ministerial, quando os ministérios mortos, mas hoje o Senhor vai te restaurar, vai te restituir e vai te levantar e te usará. Há poder no Senhor para reconstruir todas as coisas. Eu quero que você se veja nesses lugares que o Senhor tem reservado para você. Feche os seus olhos nessa noite.